diabetes, hipertensão, cardiomiopatia, sarcopenia, osteoporose e Alzheimer. São essas doenças que nós vamos tratar durante esta semana aqui no nosso Café com Fisiologia. Os nossos idosos necessitam de cuidado, necessitam da nossa atenção e eu vou nesta semana te ajudar a elaborar treinamentos para ajudar essas pessoas, para salvar a vida dessas pessoas e, obviamente, para você ser melhor remunerado e ter mais respaldo na sua profissão. Então vamos embora que a aula de hoje, o episódio de hoje está fantástico. Talvez vocês escutem uns gritos por aí, tá? Mas é meu filho que está aqui pertinho, ele está começando a balbuciar algumas coisas, então peço perdão a vocês caso atrapalhe alguma coisa, mas não vai atrapalhar nada, tenho certeza. Então são essas as patologias que nós vamos tratar aqui na nossa semana, ao longo desses mais 4 dias aqui, né? No episódio de ontem nós falamos de algumas coisas relacionadas aos idosos. Hoje a gente vai começar a tratar essas patologias. Vamos falar delas e a gente vai começar, obviamente, hoje então aqui por ordem falando do diabetes. Próximo episódio a gente fala de hipertensão e cardiomiopatia, depois sarcopenia e osteoporose. Nós teremos um episódio dedicado somente ao Alzheimer, tá? Todas essas patologias aqui, pessoal, eu escolhi, lógico que os idosos têm muitas outras, mas eu escolhi essas porque ou eu trato ou eu já tratei pessoas com essas patologias. Então, é justamente por isso que eu escolhi, é algo que eu tenho experiência, eu não estou falando só de revisão de literatura aqui, é algo que eu trabalho no meu dia a dia. Beleza? E olha só, pessoal, 20 milhões de brasileiros são diabéticos de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso corresponde a aproximadamente 10% dos brasileiros. É muita gente, né, pessoal? É um público muito grande que a gente tem para trabalhar. Muitas vezes nós nos preocupamos com a hipertrofia e o emagrecimento, questões estéticas e não damos valor a esse público que é tão grande, tão importante, é um público que paga bem e fideliza, né? Quando você tem um cliente idoso, dificilmente você vai perder esse cliente ali no mercado, tá? Fidelizou já era, cara. E aí, pessoal, vejam só, quase metade de todos os diabéticos, tá bom? São idosos. Quase metade de todos os diabéticos do mundo têm acima de 65 anos. Esses autores aqui, então, verificaram isso. Ó, 20 milhões de brasileiros são diabéticos e quase metade desses diabéticos no mundo inteiro, quase metade dos diabéticos são idosos. Então, bom, é idoso e é diabético, é nosso público, é o que a gente vai tratar aqui, é o que a gente vai falar. E nos idosos, pessoal, é altamente heterogêneo o diabetes, mas geralmente está associado a vários graus de resistência à insulina, excesso de adiposidade e disfunção das células beta-pancreáticas e a sarcopenia. Célula beta-pancreática é a célula que produz a insulina. Então vejam só, pessoal. O diabetes, ele apesar de ser uma doença, ele tem vários fatores que vão contribuir. Eu já falei para vocês em um outro episódio aqui do Café com Fisiologia que, por exemplo, pessoas obesas têm 6 vezes mais chances de tornar-se diabéticas. E tão importante quanto é a medicação para o diabetes está o treinamento. E é isso que a gente vai vendo no decorrer aqui da nossa apresentação. Eu não sei porque não está aparecendo aqui o título do estudo, mas paciência, está aqui o DOI do trabalho, tá bom? Está aqui a referência. E vejam só, pessoal, com o envelhecimento nós temos o aumento no acometimento de quadros de sarcopenia, de disfunção musculoesquelética, fragilidade, adiposidade central, malnutrição, inatividade física, disfunção neuromuscular, disfunção das células beta-pancreáticas e desregulação ou deficiência de alguns hormônios, como os hormônios sexuais e os hormônios do crescimento. Somado a isso, a obesidade, ela causa ali resistência à insulina, uma série de problemas, né, pessoal? Inflamação crônica, enfim. Tudo isso aqui somado, a gente tem então o quadro de diabetes tipo 2. Na pessoa idosa, então, esse monte de coisas acontecem aqui com uma frequência maior, com uma velocidade maior do que em pessoas jovens, e nós temos então uma hiperglicemia crônica,
e ali algumas complicações microvasculares e macrovasculares, dentre as quais a gente destaca ali doença renal. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade para cicatrização de algumas lesões, principalmente nas extremidades. Aí isso ocasiona, por exemplo, o pé diabético e tem que amputar o pé, tem que amputar a perna e assim por diante. Então, pessoal, uma pessoa pré-diabética, uma pessoa que ainda não é diabético, o idoso que ainda não é diabético, foi fazer o exame ali, opa, deu quase diabetes, o que a gente vai fazer? Vai tratar rápido, para que esse idoso não torne-se diabético, tendo em vista que diabetes é uma doença que não tem cura. Agora, o pré-diabetes tem. E aí, deixa um comentário aqui se você quer que tenha uma semana só de diabetes. Fala aí, deixa um comentário aqui. Que se você quiser, se alguém comentar aqui que quer que seja só diabetes uma semana dessa, eu faço Café com Fisiologia falando só de diabetes, tá bom? E aí, pessoal, então, como é que a gente vai tratar? Como nós, profissionais de educação física, vamos tratar essas pessoas? Então vejam só aqui, nós temos um estudo bem bacana mesmo, que avaliou mulheres idosas e de meia idade, tá? Com diabetes tipo 2. E o que os autores fizeram? Então, eles combinaram o treinamento de força com o treinamento aeróbio e a medicação. Então foi assim, ó, 12 mulheres participaram do grupo controle e 14 mulheres foram do grupo de treinamento. E os dois grupos, obviamente, tomavam a medicação por serem diabéticos, mas um grupo somente fez o treinamento combinado de musculação e treino cardiorrespiratório. E como foi isso, pessoal? Elas faziam 10 minutos de aquecimento, 40 minutos de musculação, foram 3 séries com 70 a 85% de um RM, tá? Foram exercícios ali para o corpo todo, beleza? 20 minutos de caminhada após esses 40 minutos de musculação, tá? E 10 minutos de resfriamento. A sessão durava ali em torno de 1h20 a 1 hora, que algumas vezes, pessoal, a musculação só foram 20 minutos, tá bom? E o estudo teve duração de 12 semanas. Quais foram os desfechos? Quais foram os resultados que foram encontrados? Tá? Obviamente eles não avaliaram somente a glicemia, eles avaliaram outras coisas, que aí a gente está fazendo um vídeo mais curto aqui, não vale a pena eu ficar falando um montão de coisas. Lá da metodologia você pode pegar o artigo e ver o que eles avaliaram. Eu vou te falar aqui o que eles encontraram de resultado. O treinamento ajudou a reduzir os níveis de glicose no sangue e os fatores de inflamação séricos, tá? Ou seja, pessoal, eram mulheres que estavam acima do peso. A gente já sabe que o sobrepeso e a obesidade causam inflamação. Nós discutimos isso na semana passada, na semana da irisina. Se você não assistiu, aperta aqui no nosso canal que você vai encontrar aí a playlist da semana da irisina. Tem aqui 5 vídeos fantásticos falando sobre isso. Então nós já vimos que a obesidade ela causa inflamação. E o treinamento associado à medicação para o paciente diabético faz com que você tenha redução desses níveis inflamatórios, tá bom? Além disso, essas idosas elas sofrem de neuropatia autonômica cardiovascular. Isso também diminuiu e melhorou a função do sistema nervoso autônomo. Cara, o treinamento para pessoas diabéticas idosas não vai fazer melhorar somente a glicemia plasmática, não vai fazer melhorar somente o perfil glicêmico, vai melhorar também muitas outras funções, tendo em vista que nós já vimos que o treinamento estimula a síntese de irisina, o treinamento estimula ganho de força, o treinamento estimula a osteogênese, formação de novos ossos através da síntese de osteoblastos. Então, o treinamento ele vai ser fundamental. E olha só que mais interessante ainda, tem um suplemento que todo mundo diz que é bom, mas muitas pessoas só associam esse suplemento a ganho de força. Só que esse suplemento ele é fundamental para tratar o paciente diabético. Que suplemento é esse, Agnello? Tá aqui, ó, creatina. A creatina no diabetes tipo 2. Esses autores, cara, eu gosto muito desse estudo, que esse é um estudo elaborado por brasileiros, tá? Bruno Gualano é uma das principais referências mundiais em creatina.
E o que que eles fizeram? Eles pegaram idosos diabéticos, colocaram esses idosos para fazer o treinamento de força e o treinamento cardiorrespiratório e compararam esses idosos com idosos que só tomavam remédio. Então, um grupo tomava remédio, fez o treino combinado, e o outro grupo só tomava remédio. Tá? O que que aconteceu, pessoal? Após 12 semanas de treinamento, Agnello, eu quero ver uma explicação mais detalhada desse estudo aqui, como é que eu faço? Aí aqui na descrição desse vídeo tem um link da Escola de Fisiologia. Você pode clicar nesse link e você vai ter lá mais de 150 aulas disponíveis ali para você a um precinho bem baixinho, viu? Então o que que aconteceu? Olha só, após as 12 semanas de treinamento, a hemoglobina glicada, que é um dos marcadores para o diabetes, para o diagnóstico do diabetes, reduziu drasticamente no grupo que tomou a creatina e treinou. Tá? Só para vocês terem uma ideia, abaixo a hemoglobina glicada é interessante que ela fique ali em torno de 5, 5, alguma coisinha. Acima de 5,5 já é um prejuízo. Então eles começaram aqui com a hemoglobina glicada em torno de 7,5, e o grupo que tomou a creatina e treinou baixou muito mais, ó. Caiu para cá para 6,5 mais ou menos. Então essa foi uma diferença significativa. E além disso, se a gente for analisar a glicose plasmática pré e pós no grupo que tomou a creatina, olhem só aqui como houve diferença, ó. A glicemia plasmática ela baixou bastante no grupo que tomou a creatina, tá bom? A insulina plasmática praticamente não se modificou, mas aí a gente já viu que a hemoglobina glicada mudando, a gente tem um resultado satisfatório. E qual é a minha recomendação de treinamento então para as pessoas diabéticas? O que que você vai prescrever? Cara, isso aqui é de graça, bicho, é no YouTube. O que que custa você curtir, compartilhar, comentar, deixar dúvida aqui? Isso é de graça, meu amigo. Olha só, então, qual é a minha recomendação? E eu trabalho com pessoas diabéticas já há algum tempo. Musculação, no mínimo 2 vezes na semana é necessário. No mínimo 2 vezes na semana. 5 vezes na semana, pessoal, também vai ajudar. Não é assim obrigatório. A maioria das pessoas treinam 3 vezes e tem resultados muito bons. Mas eu tenho um paciente especificamente que treina 5 vezes na semana e a gente consegue ter bons níveis ali de hemoglobina glicada, de glicemia, tá? Para uma pessoa diabética. 4 a 6 exercícios por sessão, priorizando os multiarticulares. Só deixando claro, até esse cliente que eu falei, ele não é idoso, então eu trabalho com ele com volume até um pouquinho maior do que isso. Mas o idoso, 4 a 6 exercícios de prioridade para os multiarticulares e para aqueles que têm mais segurança. Também priorize o alternado por segmento, faz membro superior, membro inferior, membro superior, membro inferior. 2 a 4 séries por exercício, 60 a 80% de um RM. Quanto maior a intensidade, maior o tempo de recuperação. Quanto menor a intensidade, menor o tempo de recuperação, e você vai dar de 2 a 3 minutos de intervalo. O que é que eu recomendo? Mensura a glicemia antes e após o treinamento. Mensurou a glicemia antes e após o treinamento, você vai ver que praticamente em todas as sessões a glicemia plasmática vai estar mais baixa após o treinamento. E para o treino aeróbio, 2 a 3 vezes por semana, não precisa fazer o aeróbio todo dia, e muito cuidado na hora de fazer esse aeróbio, porque a depender do grau de diabetes da pessoa, o calçado dela pode atrapalhar, a meia pode atrapalhar. Como assim? Pode gerar algum ferimento, alguma fricção, e isso pode causar ali um dano maior. Se essa pessoa tiver já um problema microvascular nas extremidades, pode causar o que a gente chama de pé diabético. Então muito cuidado, tá? Se for fazer o treino contínuo, 30 a 45 minutos, com 60 a 80% da frequência cardíaca máxima. O que que eu recomendo? Eu recomendo que você não faça o treino contínuo linear, que você faça o treino contínuo ondulatório. O que que é isso? Que você vá oscilando a intensidade. Então, hora 80% da frequência cardíaca, hora 60. Hora 80, hora 60, tá bom? Quanto mais idosa a pessoa for, você pode diminuir mais esse tempo de cardio. Eu coloco 30 minutos porque é um tempo que a gente consegue, em dias alternados, fazer um pouco mais, tá? Mas se eu tivesse só 1 hora, só aquele dia especificamente,
ou se eu tiver só esse dia, aí eu aumento, eu deixo a musculação ali por uns 30, 40 minutos e faço um pouco de cardio, 20 minutos, 25 minutos somente, tá bom? O intervalado, a gente usa um intervalado extensivo. O que é o intervalado extensivo, Agnello? A frequência cardíaca não é tão alta, a intensidade não é tão alta. Então, de 70% a 90% da frequência cardíaca máxima. Pô, Agnello, 90% da frequência cardíaca máxima, você está me dizendo que não é tão alta? É, porque no intervalado intensivo, às vezes você usa 100%, você usa 95%. E normalmente você vai trabalhar ali na base de 70% a 80%. Só que se a pessoa já for bem treinada, você consegue até um pouquinho mais, esses 90%, tá bom? Você vai dar 4 a 6 tiros de 2 a 5 minutos e dá 3 a 4 minutos de intervalo. Receitinha de bolo aqui. Isso aqui não é obrigação, é somente uma recomendação, é o que eu uso no meu dia a dia e o que dá certo. Se você gostou, você curte, você compartilha, deixa o comentário, me diz de onde está falando. É sempre uma grande honra estar aqui com vocês. Um grande abraço e até amanhã.